Queremos saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejamos que Deus esteja abençoando e confortando a sua família nesses dias de pandemia em que ainda não podemos nos reunir coletivamente. Deus abençoe o seu lar. Aproveite esse tempo para a comunhão em família, para a comunhão com Deus, para ler mais a Bíblia, para interceder mais ao Senhor, para louvar ao Senhor. Nós também saudamos a nossa mocidade. Terceiro domingo de maio, comemoramos o Dia da Mocidade Presbiteriana. E nesta noite, o culto será sob a direção da nossa MP. Nós vamos passar a palavra à irmã Maria Mirene, a nossa presidente. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 46, do qual o título é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo de número 46, do versículo 1 ao versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ter um momento de oração, de intercessão, principalmente nesse dia, que é um dia muito especial para nós, jovens presbiterianos de todo o Brasil, o dia em que comemoramos o nosso dia, o DJP, o Dia do Jovem Presbiteriano. E nesse momento vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida de todos os jovens do Brasil e principalmente os jovens da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo privilégio de te conhecermos, de sermos teus filhos. Nós te agradecemos hoje especialmente pela essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano. Nós te agradecemos pelos jovens da nossa igreja, pelos jovens de todo o Brasil. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de te servirmos e de te adorarmos e que possamos estar sempre buscando ser testemunhas do Senhor Jesus, principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis que temos passado no nosso Brasil. Que nós possamos estar fazendo diferença, sendo sal, sendo luz por toda a terra, Senhor. Nos abençoa, esteja conosco e esteja sempre ao nosso lado, nos iluminando e dando sabedoria, Senhor, no que fazer em todas as situações da nossa vida. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Façamos a leitura do texto de 1 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 10, da parte B, até o versículo de 13. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Agora nós teremos um momento de louvor.
Foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz. Pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Texto de 1 Crônicas 29, leamos agora os versículos 14 a 20. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual o providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Hoje estamos felizes por ser o dia do jovem presbiteriano. E nada melhor do que colocar esta geração diante do Senhor, juntamente com a nossa nação. E que você possa ser fortalecido no Senhor, na força do poder do Senhor e sentir o seu agir e cuidado a cada novo dia. Curve sua cabeça e mesmo no seu lar, assentado, vamos unir as nossas forças, rogando a Deus pela nossa juventude presbiteriana. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela vida dos nossos jovens e pedimos que o Senhor os abençoe, fortaleça, dirija, que os seus sonhos estejam nas suas mãos, que eles possam sonhar os sonhos do Senhor e vê-los se cumprir, para que sejam abençoados, prósperos sobre a terra. Temos vivido nesses dias muita insegurança, incerteza, mas isso é muito transitório, porque sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos e que tudo isso vai passar. E que o Senhor esteja fortalecendo cada um, para que em momento algum duvidemos
que a nossa esperança está no Senhor. E juntamente com ela, o Senhor renova a nossa alegria. E que nós possamos buscá-la todos os dias da nossa vida. Nós intercedemos pela nossa nação. Pedimos que o Senhor esteja presente com ela, sarando a nossa terra. Sara o teu povo, Pai, dos pecados que muitas vezes nos distanciam do Senhor. E eu peço que o Senhor esteja purificando a nossa terra e espalhe sobre ela a tua cura, o teu perdão, e que o teu amor, que transforma todas as coisas, possa fazer com que experimentemos dias ainda mais felizes. E que todo o nosso povo esteja debaixo do teu cuidado. Que o Senhor esteja presente na nossa cidade, abençoando o nosso estado, abençoando o nosso Brasil e espalhando, Pai, a tua bênção sobre o mundo inteiro. E que nós possamos glorificar o Senhor, honrar o Senhor com as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 62, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação, e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Oremos. Senhor Deus, há muitas pessoas que estão enfermas, há alguns, ó Deus, que estão atribulados, há alguns, ó Deus, que estão angustiados, com familiares doentes, passando, ó Deus, por diversos tipos de aflições. Pedimos que o Senhor visite, ó Deus, estas vidas e famílias com a tua graça. Fala ao nosso coração pela tua palavra, trazendo em nós a esperança firme e verdadeira na salvação em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é uma temeridade as pessoas confiarem no poder e na capacidade humana, centralizarem a vida na iniciativa humana e confiarem soluções de grandes problemas em alguns líderes. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Neste salmo que nós lemos, Davi está passando por uma grande crise em sua vida e de seu exército.
Davi passou por muitas crises, por momentos bastante difíceis. Quando Saul morreu, Davi foi aclamado rei de Judá. Porém, o exército de Saul não seguiu a Davi. Saul foi derrotado pelos filisteus, Saul foi reprovado pelo Senhor por causa da sua rebelião, e o exército de Saul esqueceu-se de que o profeta Samuel, homem de Deus, homem honrado e respeitado em todo Israel, foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir a Davi rei. Davi é aclamado em Judá, mas há uma guerra civil. A dinastia de Saul, o exército de Saul, estava em contenda com o reino de Judá. Algumas batalhas houveram, algumas reuniões diplomáticas, alguns generais militares de um lado e de outro cometeram traições, mas pela graça de Deus, o reino foi unificado, cumprindo a palavra do Senhor, de que Davi seria de fato o rei de Israel. Mas Davi passou por grandes lutas, por grandes aflições, e em meio a essas lutas, ele compunha salmos. Há muitos salmos de Davi que falam das suas aflições. E quando ele passava pelas aflições, ele orava, ele buscava a Deus. E os salmos são orações cantadas por Davi, muitas compostas no calor da batalha. Ele compunha, ele orava, ele encorajava os seus companheiros de batalha, e quando ele voltava para Jerusalém, ele entregava o salmo para um dos cantores que liderava o corpo de cantores e de músicos do templo. Esse salmo que nós lemos tem o título de Exortação à Confiança e tem o subtítulo Ao Mestre de Canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Jedutum era um dos 3 líderes de todo o corpo musical do templo. O corpo musical do templo era composto por 288 mestres de música e por 4.000 instrumentistas. Emã, Jedutum e Asaf eram os líderes dos departamentos musicais da casa do Senhor. E Jedutum era um homem que tinha 6 filhos. Os seus filhos também foram dotados de habilidade musical, de sabedoria e do espírito de profecia para liderar o canto e a música na casa do Senhor. E o nome de Jedutum significa louvores. Uma família de pessoas que louvavam e adoravam a Deus. Este salmo fala de esperança. Davi afirma nesse salmo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Davi manifesta a sua esperança totalmente no Senhor. Nesse dia que nós comemoramos o dia da mocidade presbiteriana, nós lembramos do moto que está aqui na bandeira da mocidade: alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Quando nós passamos pelas lutas, pelas aflições, o que é que pode trazer esperança para nós? O que é que pode restaurar a alegria que é perdida pelas lutas e pelas aflições? Davi, em meio às lutas e aflições, orava a Deus, louvava ao Senhor, cantava, compunha os salmos de adoração ao Senhor, muitas vezes expressando a dor da aflição, expressando a humilhação sofrida pelas acusações dos inimigos, mas ele buscava ao Senhor. Ele se alegrava no Senhor, mas ele se entristecia também diante da presença de Deus. Quando o profeta Jeremias viu a destruição de Jerusalém, o templo queimado, os velhos, os jovens e as crianças tratados com crueldade e com violência,
Aquele foi um momento de extrema aflição para o povo de Deus. E Jeremias então disse: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. O apóstolo Paulo, amados irmãos, também fala de esperança. O apóstolo Paulo, quando ele discorreu sobre a doutrina da ressurreição, ele disse: se a nossa esperança se resume somente a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas ele diz: mas Cristo ressuscitou, Cristo triunfou sobre a morte. Por isso Paulo tinha esperança e renova na igreja de Corinto a esperança. A esperança restaura a alegria nos momentos mais adversos da vida. E é o próprio apóstolo Paulo, estando numa prisão, escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz para os irmãos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lá da prisão, lá do confinamento, lá do isolamento, sendo tratado com injustiça, o apóstolo Paulo encoraja a igreja a alegrar-se no Senhor Jesus. Mas nós vamos olhar para esse salmo pensando sobre a esperança. Em que consiste a nossa esperança? A nossa esperança está na salvação. Davi diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Quando os guerreiros iam para as batalhas, eles pediam a direção e a proteção de Deus. Ser vitorioso em uma batalha significava ter a aprovação e a bênção de Deus. Mas ser derrotado significava receber a reprovação de Deus. Quando ele fala em salvação, dele vem a minha salvação, está pensando primeiramente no livramento e na salvação diante de uma batalha. Davi foi vitorioso e ele tinha convicção de que o Senhor é a sua salvação. E há uma expressão bastante interessante, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Quando vinham as aflições, quando vinham as adversidades, quando na iminência de graves perigos, silenciosamente em Deus, Davi esperava. E quando nós passamos, amados irmãos, pelas aflições, nós precisamos buscar na intimidade da nossa alma e do nosso ser, silenciosamente, a presença do Senhor, porque ele tem a convicção de que o Senhor o atende. E ele continua no Salmo: só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Davi está um pouco abalado. Nós muitas vezes ficamos também um pouco perturbados, alarmados. Muitas vezes nós ficamos abalados com algumas aflições que nos sobrevêm. Ainda que tenhamos a mesma fé, creiamos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa salvação. Ele diz aqui: o nosso alto refúgio, porque Ele nos leva à sua presença, de onde nós somos protegidos de todo tipo de inimigo, que não pode alcançar a presença segura e protetora do Senhor. Davi reconheceu que no Senhor ele tem segurança, por isso ele renova a esperança que traz conforto para a sua alma e o seu coração. E ele fala das aflições. Ele diz: até quando acometereis vós a um homem? Todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Falando com o Senhor,
e recebendo a intimidação, a provocação dos inimigos, Davi humildemente na presença de Deus, ele diz, né? Eu sou acometido como se fosse uma parede que estivesse prestes a cair. E os inimigos fazem acusações graves. Eles só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, mas no interior maldizem. Então alguns falam bem por perto, mas o coração está cheio de maldade e de maledicência. Mas mesmo assim, Davi tem essa esperança no Senhor, que é a sua salvação. Mas, amados irmãos, Davi demonstra a sua esperança nos recursos do Senhor. E ele continua repetindo as palavras que disse anteriormente. Ele diz: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha esperança. O Senhor renova a esperança. E ele repete o refrão, o coro deste salmo com uma pequena mudança: só ele é minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Quando ele começa a orar, ele fala assim: não serei muito abalado. Mas quando ele continua a orar, quando ele está em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor, ele diz: não serei jamais abalado. Assim, amados irmãos, são as nossas orações. Quando buscamos ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, muitas vezes começamos as nossas orações com o coração perturbado e abalado. Mas somos fortalecidos, somos confortados e podemos cantar como Davi: eu jamais serei abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele reconhece que a salvação vem do Senhor. É Deus que toma a iniciativa da sua salvação. E também é do Senhor que vem a sua glória. É interessante essa expressão: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Nós aprendemos na palavra de Deus, amados irmãos, que nós devemos buscar não a nossa própria glória, mas a glória do Senhor. A primeira pergunta do breve catecismo, que diz, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Parece estranha essa expressão: dele vem a minha glória. Por que Davi estava preocupado com a sua glória? Por que nós também precisamos estar preocupados com a nossa glória, com a nossa reputação, com a nossa honra neste mundo, amados irmãos? Nós precisamos preocupar, em primeiro lugar, em buscar a glória do Senhor, mas também com a nossa vida, porque nós carregamos na nossa vida o nome do Senhor. Nós somos as pessoas que têm o nome do Senhor. Nós somos os redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. O mundo está nos vigiando. Satanás está nos tentando e nos provocando. Então nós precisamos manter a nossa honra e o nosso nome, a nossa glória, para honrar e glorificar o nome de Deus, não por uma questão de autopromoção ou de autoexaltação. A vida de Davi foi uma vida para a glória de Deus. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi faz uma exortação ao povo: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Davi está encorajando, confortando, consolando os seus companheiros,
diante da dúvida, diante da luta, diante da gravidade da situação, está falando: confie no Senhor. Você está, amado irmão, amada irmã, perturbado, alarmado, está angustiado, derrame o seu coração na presença do Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Coloque a sua vida, coloque as suas lutas, coloque a sua família, coloque os seus problemas no altar do Senhor, na presença de Deus. O povo de Deus, amados irmãos, tem muitos inimigos, tem muitas lutas, enfrenta muitas dificuldades. Davi, amados irmãos, confiou no Senhor de todo o coração e exortou o povo a confiar no Senhor, a buscar a presença de Deus nos momentos de maiores lutas e dificuldades. Nós aprendemos nesse salmo que a nossa esperança está no Senhor. Portanto, nós precisamos esperar silenciosamente diante das lutas e aflições. Nós aprendemos que a nossa esperança está nos recursos do Senhor. Os nossos recursos são limitados, são frágeis, são temporários, mas os recursos do Senhor são ilimitados. E quando nós derramamos a nossa alma, o nosso coração na presença de Deus, então nós podemos dizer como salmista: jamais serei abalado. Mas em terceiro lugar, a nossa esperança, ela é recompensada pelo Senhor. A palavra de Deus diz que Deus se agrada daqueles que têm fé. O autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é galardoador, Deus é recompensador. Ele recompensa aqueles que creem no seu nome. Capítulo 11 de Hebreus, chamado de Galeria da Fé, Heróis da Fé. Vem ali a descrição de vários personagens do Antigo Testamento. Alguns com muitas fraquezas, como Sansão. E às vezes nós olhamos alguns nomes e pensamos nas falhas, nos pecados deles. Mas é interessante como que o Espírito Santo olha para esses homens e mulheres. Homens e mulheres falhos como nós, mas foram honrados por causa da sua fé. Eles creram, eles confiaram, eles esperaram no Senhor. O salmista Davi, ele diz no verso 9: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Juntando todos os homens e mulheres, ricos e pobres, de alta posição, de posição mais inferior, e pesando na balança, diz a palavra de Deus, são mais leves do que a vaidade. A vaidade pode ser ilustrada por uma bolha de sabão, que tem uma aparência bonita, mas quando você toca ela, não é nada. A palavra de Deus fala que o rei Belsazar foi um rei que resolveu zombar de Deus, deu uma grande festa para os seus nobres, para os seus príncipes, e no meio dessa festa aos seus deuses, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata do templo de Jerusalém. E lá no meio da festa, uma mão com dedos apareceu e escreveu algumas palavras. Ninguém pôde interpretar aquelas palavras. Daniel foi chamado e Daniel interpretou aquelas palavras e disse para Belsazar: pesado foste na balança e foste achado em falta. Assim são muitas pessoas. Elas são mais leves do que a vaidade. A sua vida não tem nenhum valor diante de Deus, porque não honraram a Deus, porque não buscaram a presença de Deus, porque viveram para as suas riquezas,
para os seus valores, muitas delas corruptas, muitas delas adquiridas de maneira enganosa, de maneira fraudulenta, de maneira desonesta. E Deus vê, considera, avalia e julga. A nossa esperança é recompensada pelo Senhor. Está no Senhor que retribui as obras de cada um, amados irmãos. Nós lemos na palavra de Deus que o Messias estabelecerá um reino de justiça e de paz. Vivemos num mundo de tanta injustiça, de tanta falta de paz, de tanta desarmonia, mas diz a palavra de Deus, o seu reino será de justiça e paz. Como que o Messias vai estabelecer este reino de justiça e paz? E é interessante que os versículos 11 e 12 desse salmo respondem essa pergunta. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto. Essa é uma maneira de dizer, várias vezes Deus falou que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Pelo seu poder, Deus estabelece a justiça e a paz, transformando o coração de pessoas ímpias e corruptas em pessoas íntegras para viverem a justiça de Deus, manifestando a sua graça salvadora para salvar pecadores do pecado, para viver para Deus, para andar em novidade de vida. Poder e graça, maneiras como Deus trabalha para implantar o seu reino, que é implantado no coração daqueles que buscam ao Senhor. O Deus de todo poder e toda graça é o Deus que recompensa, que retribui a cada um segundo as suas obras. O que marcou a vida de Davi e de muitos homens e mulheres de Deus é que foram pessoas de fé, pessoas que viveram uma vida de confiança no Senhor, passaram pelas lutas, pelas aflições, se alegraram, choraram, tiveram momentos de extrema dor e angústia na alma, mas se derramaram na presença do Senhor, colocaram a sua vida diante de Deus. Que diante das provações que enfrentamos nesta vida, você jovem possa esperar silenciosamente na presença de Deus, no íntimo da sua alma, buscando o poder e a graça de Deus, confiar nos recursos ilimitados do Senhor, que você possa derramar o coração diante do Senhor, que é a nossa esperança, a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso mais alto refúgio. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 382, que é o hino oficial da Mocidade Presbiteriana. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão. E preciosas vidas, se Jesus tem direção. Não temeremos o tentador.
nosso mundo Jesus deixou na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o perdão real. Com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha disso, Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Somos filhos e filhas, somos testemunhas de Jesus. Sem trazer ao nosso mundo, Jesus deixou na cruz. Nós vamos orar e impetrar a bênção, encerrando o culto desta noite. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos por mais este dia de vida. Nós te louvamos, ó Deus, pelos jovens da nossa igreja, porque são jovens fortes, são jovens que amam a tua palavra, que buscam andar na tua presença. Mas nós suplicamos, ó Deus, o teu poder nas suas vidas. Pedimos que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encoraje, que eles possam depositar sempre a esperança no Senhor e possam sempre ter a alegria de te buscar, a alegria de te servir, a alegria de honrar o teu nome, a alegria de falar do nome de Jesus, de levar o Evangelho a outros jovens, para que vivam uma vida abençoada na tua presença. E nós te louvamos, ó Deus, porque andar com Cristo, andar longe do pecado, é uma vida abençoada, é uma vida de paz, é uma vida de gozo, é uma vida de alegria renovada. Abençoa, Deus, cada jovem cristão, cada jovem, ó Deus, que conhece o Evangelho. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão ouvindo a tua palavra, ainda não conhecem ao Senhor. Visita-os com a tua graça e com o teu poder, para que creiam no nome de Jesus, para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós suplicamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, a nossa cidade. Pedimos, ó Deus, pelos líderes que estão governando, ó Deus, a nossa nação. Pedimos a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, a paz do Senhor, dando, ó Deus, equilíbrio, dando conhecimento, dando inteligência e dando discernimento para o bem, ó Deus, da nossa nação. Pedimos a intervenção do teu poder para a cura desta enfermidade coronavírus. Também, ó Deus, de outras enfermidades que afetam, ó Deus, muitas pessoas, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor traga paz. Mas pedimos também, ó Deus, por um despertamento espiritual, por um avivamento no meio do teu povo. Que o Senhor abençoe os jovens da nossa igreja, fortalecendo-os, para que possam, ó Deus, sempre testemunhar do nome do Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém. Alegres na esperança. Alegres na esperança. Dedicados no amor. Unidos no trabalho. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. Jovens, eu vos escrevi, porque tens a palavra de Deus bem aqui no coração. Não desanimem, não. Não deixe pra depois tua oração, não. Não se acomode, não. A galera precisa de Jesus no coração. Você tem uma linda missão, foi escolhido para anunciar a salvação. Chega de enrolação e coloque tudo isso em ação. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no
amor, unidos no trabalho, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. Jovens, eu vos escrevi, porque tens a palavra de Deus bem aqui no coração. Não desanimem, não. Não deixe pra depois tua oração, não. Não se acomode, não. A galera precisa de Jesus no coração. Você tem uma linda missão. Foi escolhido para anunciar a salvação. Chega de enrolação e coloque tudo isso em ação. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no